Vamos seguir aqui na sequência do programa. Gente, há aquelas pessoas que a gente sempre tem vontade de conhecer quando alguém nos fala dessa pessoa e você fica assim, puxa, é mesmo? Teria a maior vontade de conhecer. Pois eu vou conversar agora aqui com alguém que eu fiquei com muita vontade de conhecer mesmo. O deputado estadual do Rio de Janeiro, Márcio Gualberto. Seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo bem, senhor Ronaldo, que alegria. Eu que já frequento a Canção Nova há muitos anos, é uma grande alegria falar com vocês, muito obrigado. A honra é toda minha, sem dúvida alguma. Agora o senhor me chamar de senhor, eu vou ficar sem graça, viu? Eu sei que ambos somos jovens, bem jovenzinhos, não é? Então pode me chamar somente de Márcio. Tá Passamos bem. esse trato. Mas vamos lá, deputado Márcio, vamos lá. Natural de onde? É nordestino o senhor? Sim, sou nordestino, sou de Recife, Pernambuco. Cheguei aqui no Rio de Janeiro bem novinho e fui muito bem acolhido por essa cidade maravilhosa. Graças a Deus, não tenho do que reclamar. Também é policial civil. Isso, policial civil há 20 anos, licenciado, porque estou no mandato pela primeira vez, então na Polícia Civil nós ficamos licenciados. Se fosse na Polícia Militar, eu iria para a reserva, mas na Polícia Civil não. Então, caso não seja reeleito, alguma coisa do tipo, eu volto a trabalhar na Polícia Civil normalmente. Mas eu sei, sobretudo, do seu grande amor à fé, do seu grande amor à família, à doutrina cristã, e seriam essas as motivações pelas quais o senhor entrou na política, a defesa da vida, a defesa da família, e também por ser um policial, e o Rio de Janeiro é um desafio para as polícias. Tudo isso aí se juntou na motivação para o senhor entrar para a política? Sem dúvida alguma. Ronaldo, sem nenhum tipo de soberba ou de arrogância, nada disso, mas alguém disse um dia que somente os loucos fazem sempre a mesma coisa e esperam resultados diferentes. E nós sempre ouvimos falar que é preciso fazer algo diferente e tal, até que um dia eu ouvi que nós precisávamos ser, na verdade, a diferença que nós tanto exigimos no mundo, sabe? E nós temos dentro da igreja uma coisa belíssima, um norte muito poderoso que se chama doutrina social da igreja. E eu acredito piamente que nós podemos entregar para a sociedade um país bem melhor a partir da doutrina social da igreja, a partir dos valores, dos princípios que nós acreditamos, fazendo o bem pelas pessoas sem olhar a quem, e lutando pelo bem comum. Então, eu entrei com esse objetivo, com essa meta, claro, sempre com os joelhos no chão, rezando, frequentando os sacramentos, porque sem isso nós não sobrevivemos em lugar algum, muito menos no mundo político, né? Rosário, todas aquelas armas que nós já conhecemos, leitura, meditação da Sagrada Escritura. Então, tendo em mente todas essas armas, todos esses valores e a própria orientação da igreja que fala que é papel do leigo adentrar neste campo, nas mais diferentes realidades sociais, foi que eu resolvi, então, ingressar no mundo político. E quando o senhor chegou aí, conseguiu ser eleito, como é que foi essa primeira caminhada para ser eleito um deputado estadual no Rio de Janeiro? Você precisa de muitos votos. Como é que foi esse trabalho para ser eleito aí? Ronaldo, não foi nada fácil, não foi fácil, sem dúvida alguma. Durante a própria campanha, teve alguns momentos em que eu fraquejei um pouco e pensei em desistir, mas nesses momentos também eu recebi um carinho de Deus muito grande. Deus foi muito generoso para com esse pecador que vos fala, sabe? Então, me fez perseverar. Os primeiros dias, os primeiros meses foi de grande aprendizado. A campanha que eu fiz foi considerada a mais barata do estado do Rio de Janeiro, vitoriosa, é claro, talvez do Brasil, segundo uma reportagem. Eu gastei pouco mais de R$ 2.500 numa campanha para deputado estadual e fui eleito com 23.126 votos, se não me engano. Então, assim, eu acredito esta vitória, esta eleição, de fato, a providência divina. Quem já participou de alguma campanha com tão poucos recursos, sem estrutura nenhuma,
fazendo campanha contra candidatos, né, de vários mandatos, enfim, ou outras pessoas já muito conhecidas, poderosíssimas e etc. E no meio de todos esses, você ser eleito, Márcio, acredito isso sem dúvida alguma ao Senhor, né, à providência divina. Agora me diga uma coisa, depois agora, se completando já 4 anos aí dentro de uma Câmara Legislativa, como no Rio de Janeiro, a gente sabe que o embate cultural no Rio é muito forte. A gente sabe que esses mesmos embates nacionais que nós vemos aqui, família, vida, essas questões todas, elas também estão presentes nas câmaras estaduais. Por que é importante ter um deputado estadual cristão, uma pessoa arraigada nos valores, dentro das câmaras legislativas? O que o senhor viu que o senhor lutou contra e o que o senhor viu que o senhor lutou a favor? Ronaldo, assim como existe um Brasil profundo, também existe um estado do Rio de Janeiro profundo, uma capital, né, profunda também, ou seja, locais onde as pessoas cultivam valores, princípios, onde as pessoas gostam de se relacionarem sem nenhum tipo de problema, onde as famílias precisam e devem ser valorizadas, a vida deve ser defendida, onde nós precisamos manter, cultuar, incentivar a pureza das crianças, a saúde mental, psíquica e espiritual dos jovens. Então, é muito importante que nós tenhamos verdadeiramente cristãos, católicos no mundo político, para que eles tendo esse norte, né, para que eles não se percam dessa trajetória e possam defender essas bandeiras que fizeram com que a nossa civilização ocidental chegasse até hoje em dia. Então, é muito importante. Quando nós lutamos pela melhoria da qualidade de saúde das pessoas, nós estamos lutando pelo bem comum. Quando nós queremos mais segurança pública para que as pessoas possam transitar, tenham seu direito de ir e vir resguardados, defendidos, nós estamos lutando pelo bem comum. Palavra-chave na doutrina social da igreja, tão preciosa, caríssima para a nossa mãe igreja, perita em humanidade. Então, é muito importante que nós tenhamos essa representatividade nas casas legislativas, tanto de católicos quanto de outros cristãos. É fundamental, Ronaldo, é fundamental isso, para que algumas políticas públicas, por exemplo, voltadas para a família, possam prosperar, né? O Estado, o município, ele é composto de famílias. As políticas públicas, se não acontece isso, deveria acontecer, elas precisam ser voltadas para as famílias, para as pessoas, para todas as famílias. Nós precisamos ir ao encontro desses nossos irmãos mais necessitados, mas sem fazer nenhum tipo de discriminação para com aqueles que possuem recursos financeiros. Não, nós não estamos dentro dessa lógica estreita. Nós católicos, nós que temos mandato, que nos pautamos, ou pelo menos lutamos para nos pautar por aquilo que aprendemos na igreja, nós queremos fazer o bem. Nós queremos que as pessoas sejam felizes. Então vale muito a pena ter essas representatividades com esse pensamento dentro do mundo político. Bom, a gente sabe que há uma constante luta, um constante embate sobre hoje essas questões referentes à família, referentes à vida, ideologia de gênero. Sim. É mais uma das razões para se ter aí pessoas com os valores genuínos da fé cristã que se espalhou pelo Ocidente e que gerou este mundo que nós temos hoje. Foram os valores cristãos que sedimentaram tudo isso que a gente tem. E daí a importância de se ter pessoas dentro dessas câmaras para continuar defendendo esses valores, não é, deputado? Sem dúvida alguma. Mais cedo eu tive a oportunidade, o privilégio de estar, por exemplo, com a secretária nacional da família, a doutora Ângela Gandra, e foi mais uma vez, porque ela não dá uma palestra, né? Ela ensina, enfim, ela é sensacional. E em determinado momento da fala dela, ela disse que hoje, em alguns momentos, o que nós vemos é a tentativa de animalização do ser humano.
de coisificação da pessoa. Então, o que é a ideologia de gênero se não isso? O que é a defesa do aborto se não isso, sabe? É você rebaixar o ser humano, é você coisificá-lo. Pouco antes de falecer, eu tive a oportunidade de conversar com Dom Estevão Tavares Bittencourt. Ou melhor, conversar não, eu tive a oportunidade de confessar com Dom Estevão. E ao final da confissão ele falou: Márcio, quando o homem se eleva, a humanidade é elevada junto com ele, mas quando esse ser humano se rebaixa, ele também rebaixa a humanidade junto. Então, no mundo, nós já temos muitos médicos, matemáticos, químicos, biólogos, advogados, arquitetos e por aí vai. Mas nós temos poucos santos. Seja santo. Então, também no mundo político, nós somos chamados à santidade. É isso que vai transformar o mundo verdadeiramente. Homens e mulheres renovados pelo poder do Espírito Santo. Deixa eu entrar numa outra temática aqui importante. Aí no Rio de Janeiro vocês têm o grande desafio da violência, que parece ser uma violência mais assustadora que em outras partes do Brasil. Não sei se pela visibilidade da mídia. E ser um policial, ser um deputado e ser um cristão, qual deve ser a postura e a presença dentro de uma Câmara aí também? Sem dúvida alguma, o Rio de Janeiro ele é um ponto fora da curva. Sem dúvida alguma, aqui a violência ela é bem mais acentuada, infelizmente, infelizmente por um lado, infelizmente por outro, do que em muitos estados, em diversas outras capitais. Nós temos, Ronaldo, 1.413 comunidades, áreas, regiões dominadas por criminosos, sejam eles traficantes, narcotraficantes ou narcomilicianos ou milicianos. 1.413. Eu estou citando números do setor de inteligência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Se nós colocarmos 40 criminosos em cada área dessa, que é uma conta, um número muito moderado, tá? Muito moderado, isso vai dar em torno de 56.600 criminosos. Isso vai dar, em média, pelo menos aí 40 mil fuzis, não sei quantas mil pistolas, revólveres, granadas e por aí vai. Se somarmos esses 56 mil com aqueles que estão presos, que é em torno de 55 mil, nós temos mais de 110 mil criminosos. Isso é maior do que o efetivo das forças policiais do estado do Rio de Janeiro. Então, aqui a situação é muito séria. E para completar, a partir de um pedido do Partido Socialista Brasileiro, foi concedida pelo ministro Edson Fachin, do STF, uma ADPF, que é a ADPF 635. O que diz essa ADPF? Essa ADPF, ela dificultou ao máximo as operações policiais nessas áreas dominadas por criminosos no período da pandemia. Nunca vimos isso antes na história. É uma intervenção de um poder numa área tão complexa, que é a área de segurança pública, que se torna mais complexa ainda e mais sensível por ser no estado do Rio de Janeiro. É uma intervenção. E nós já temos precedentes de que isso não acaba bem. Nas décadas de 80 e 90, nós tivemos aqui no estado do Rio de Janeiro um governador chamado Leonel Brizola. E ele proibiu a polícia de subir morros e favelas. Está ouvindo? Perfeitamente. Então, ele proibiu a polícia de subir morros e favelas. Qual foi a consequência direta disso? Aumento da criminalidade e o surgimento dos fuzis. Naquele período, nós não tínhamos esse armamento de guerra, mas por causa dessa política de segurança pública desastrosa, nós vimos o surgimento dos fuzis e de outras armas de grande poder destrutivo sendo utilizadas, surgirem no cenário e serem utilizadas por esses criminosos. Dessa vez, nós estamos vendo de novo uma intervenção, uma proibição nesse setor.
que jamais deveria acontecer. E aí, a reflexão que nós fazemos, principalmente quem é especialista em segurança pública, verdadeiramente especialista, nós estamos nos perguntando o que vai surgir daí. O que vai surgir disso? E aqui ninguém está dizendo que nós não devamos ter cuidados com as pessoas que moram nesses lugares e que às vezes ficam no meio de um tiroteio, das crianças, dos estudantes, das pessoas que precisam sair para o trabalho. Não, a gente se preocupa porque nós amamos essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que esses cidadãos, eles vivem oprimidos pelo crime. São criminosos cruéis, Ronaldo, criminosos que matam suas vítimas com requintes de crueldade e que estão cada vez mais armados por causa dessa decisão, dessa DPF 635. Nessa DPF também, a partir de um pedido do PSB, né, o ministro Edson Fachin também proibiu que as polícias usassem os helicópteros. Mas são justamente os helicópteros que salvam as vidas dos moradores, dos policiais, que igualam a questão da polícia estar desfavorecida num terreno hostil, íngreme, muitas vezes, quando se trata de morros. Né? A polícia está sempre em desvantagem. Então, o helicóptero, ele iguala isso. Ele tem um poder dissuasor muito poderoso também. Se o tiroteio iria durar 20, 30 minutos, com a chegada do helicóptero ele acaba em 10, em 5. Então, quantas vidas são preservadas por causa do uso das aeronaves? E não existe tiro de bala perdida de aeronave, porque os policiais são de elite, atiradores de elite, e que estão numa posição privilegiada também. Nós não gostaríamos de precisar de nada disso. Nós gostaríamos que nessas comunidades reinassem o amor, a paz, a concórdia, mas nós precisamos trabalhar com a realidade, com a verdade. Nós não podemos fugir da realidade da verdade. Deputado, então, nós sabemos, para concluir, que se esses criminosos não forem combatidos, a sociedade vai pagar um altíssimo preço, meu caro. Então é isso. Então, pelo que eu vejo, há uma forte crítica aí internamente no Estado quanto a este posicionamento, esta decisão, essa ADPF do ministro Fachin, proibindo essas ações policiais para combater o tráfico aí, de acordo com o senhor está nos trazendo. Eu quero ouvir ainda do senhor também um outro pensamento. Qual é o seu posicionamento a respeito o senhor por ser um policial, também hoje deputado, a respeito de críticas que as polícias do Rio de Janeiro sofrem quando fazem ações e essas ações trazem resultados letais, e aí a gente vê na mídia uma crítica forte contra os policiais, as ações policiais no Rio de Janeiro, chegando ao ponto de nós ouvirmos jornalistas dizerem que morreram tantos bandidos e nenhum policial, como se fosse também parte da regra morrer policial, quando é um absurdo poder se ouvir isso. Mas qual é o seu pensamento a respeito? Essas críticas, elas não possuem tecnicidade nenhuma. Essas críticas estão absolutamente afastadas da verdade e da realidade. São críticas de caráter puramente ideológico. Ideológico. Quando nós vamos ver quem são as pessoas que estão criticando, são os supostos especialistas em segurança pública ligados, por exemplo, ao Instituto Igarapé. São políticos, todos eles ligados ao pensamento, à corrente marxista, nas suas mais diferentes ramificações. São jornalistas que empunham, que encampam essas bandeiras, também elas de esquerda. O policial não sai de uma delegacia ou de um batalhão para matar ninguém. O policial não sai nem mesmo para trocar tiros. Mas quando existe uma operação, os policiais são recebidos de maneira extremamente agressiva pelos criminosos. E hoje, você não entra em nenhuma comunidade dominada pelo crime aqui no estado do Rio de Janeiro sem que haja uma intensa troca de tiros. Intensa.
você pode ter toda a inteligência, todo o aparato de investigação à disposição. Você o que consegue, talvez, é diminuir os efeitos colaterais, mas vai ter, com certeza, uma forte resistência desses criminosos. Existe uma facção aqui no Rio, em que no estatuto, a facção tem estatuto, e no seu estatuto, os criminosos, eles são obrigados a enfrentar policiais. Eles são obrigados, eles não têm outra opção que não seja tentar assassinar policiais. Essa última operação na Vila Cruzeiro, em que tivemos 23 criminosos neutralizados, por que que esses mesmos jornalistas, políticos e outras autoridades dos mais diferentes setores, por que que eles também não dizem o seguinte: bem, mas poderíamos ter um outro desfecho? Por que quando esses criminosos viram os policiais adentrando nessa área, por que que eles não se entregaram? Por que que eles atiraram? Por que eles tentaram assassinar os policiais? O policial, ele precisa agir em legítima defesa. Até o catecismo da Igreja Católica diz isso. Quando fala do quinto mandamento, não matarás, que nós temos por obrigação primeira defender a nossa própria vida. Então o policial nada mais faz do que defender a sua vida. Ele precisa voltar para casa. Sua família está esperando, seus filhos estão esperando. Hoje tem um estudo, olha só, Ronaldo, que absurdo. Tem um estudo, é um levantamento, é um dado científico, portanto, que diz que seria menos arriscado você ter servido na Primeira, na Segunda Guerra, na Guerra do Vietnã, na Guerra dos Balcãs, em outras guerras, do que ser policial no estado do Rio de Janeiro. Meu Deus, para onde que nós estamos conduzindo esse país com essas decisões? O que nós queremos? De qual lado essas pessoas estão? É muito sério. Eu te agradeço pela tua brilhante pergunta. Fico alerta. É muito sério, porque o que acontece aqui no Rio de Janeiro, na área de segurança pública, reflete no Brasil inteiro. É grave. E eu fico pensando com também este dado que o senhor traz aqui, como vivem emocionalmente os policiais, psicologicamente, aí do Rio de Janeiro e talvez de tantas partes do Brasil, não é? É, porque na verdade eles têm os mesmos traumas daqueles soldados que vão para a guerra. Sim, pois é. Aumentou o número de ansiedade, de depressão, de policiais com problemas alcoólicos. E é importante a gente destacar uma coisa: todas as vezes que acontece qualquer problema no âmbito social dentro de uma cidade, a gente precisa deles para nos defender, para trazer a ordem novamente, aquelas coisas todas. E são esses homens que a gente, imaginando do jeito que vivem, estão assim sempre abalados e receosos de serem mortos a qualquer momento, né? Exatamente. Me diga, Ronaldo, qual é a outra profissão que a pessoa morre por exercê-la? Deputado... Só tem uma. Aqui no estado do Rio de Janeiro, para falar seguramente. Sim. Deputado Márcio... Pode... Deputado Márcio Galbetti, eu estou com o meu tempo aqui agora chegando ao fim, mas eu preciso apenas mencionar aqui uma coisa, e mudando de assunto com o senhor, pedindo aqui a sua licença. Eu estou vendo aqui, olha, igrejas, templos religiosos e associações beneficentes ficaram isentas de pagamento de ICMS sobre serviços públicos graças a uma lei que o senhor conseguiu aprovar aí na Câmara, no estado do Rio de Janeiro. Essa é uma excelente notícia, tanto para essas instituições, não é? Exatamente, as Santas Casas de Misericórdia também serão beneficiadas, né? Nós não veremos cobrança de ICMS nas contas de luz, água, telefone e gás. Os templos religiosos, né? Todos os templos religiosos também foram beneficiados. Porque falo da Igreja Católica como católico, né? A Igreja Católica presta não somente um excelente serviço religioso, ela presta também um belíssimo serviço social. E nada mais adequado que o Estado, como contrapartida, possa conceder algum benefício pela ajuda que a Igreja lhe dá enquanto Estado. Não é um privilégio. É um reconhecimento do valor da Igreja
também no campo social. Então, é um projeto que já foi sancionado, começa a vigorar a partir do dia 1º de agosto, que vai trazer um grande alívio para as contas desses lugares, e graças a Deus nós conseguimos, com a ajuda de outros deputados, aprovarmos essa lei na LEG. Ela passa a vigorar depois de passar a cumprir todas as etapas necessárias no dia 1º de agosto. Aí, parabéns por essa ação, e inclusive eu vou sugeri-la para alguns amigos vereadores e deputados de outros estados que eu conheço, viu, para copiarem esse projeto do senhor, viu, deputado? Muito obrigado mesmo. O que é bom merece e deve ser espalhado, Ronaldo. Sim, eu te agradeço. e justamente por isso, pelo imenso serviço que tem, por exemplo, igrejas, que tem outras obras beneficentes de caridade. Então, diminuir um pouco, tirar imposto de contas que essas instituições pagam, é realmente dar a elas também um tratamento justo por aquilo que elas fazem à sociedade. Deputado, eu queria muito conversar mais com o senhor, nós vamos poder fazer isso em outras ocasiões, se Deus quiser, mas quero hoje lhe agradecer muito por essa conversa e por nos ajudar a entender melhor muitas situações que acontecem aí no Rio de Janeiro e que parecidamente em outras partes do Brasil. Foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, Ronaldo. O prazer foi todo meu, como disse no início. É uma alegria muito grande como frequentador da Canção Nova, e peço às pessoas que estão nos ouvindo que rezem por mim, rezem por todos os políticos, para que nós nos deixemos conduzir por Deus. Amém. Prazer, grande abraço a toda a sua equipe aí, bom trabalho. Obrigado. Fique com Deus.